Eminente presidente, senador Ângelo Coronel, relatora deputada Lídice da Mata, meu amigo Alan dos Santos. Pois é, Frota. Deputados. Até a deputada Luiziane é minha amiga, sentou aqui do meu lado semana passada. Aqui é uma casa de amigos, de companheiras. Exatamente. Aqui não é a casa da beligerância, vamos ter paciência. Mesmo. A amizade vai salvar o mundo. Senhores parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras, a eminente relatora, no começo de sua fala, ela trouxe como premissa algumas matérias que ela própria intitulou como fake news e citou isso na sua fala inicial. Por exemplo, a questão da venda das terras indígenas, que foi uma notícia veiculada pelo portal Terça Livre, a qual, aliás, eu só me informo através do Terça Livre, não me informo através da Rede Globo, Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, etc. Não me informo através deles, não. E essa matéria, senhor presidente, o título, confesso, até poderia ser de fato impreciso, mas na notícia, se os parlamentares tivessem a preocupação e tivessem o trabalho de ler a notícia, falava exatamente do que se tratava, que era a venda de créditos de carbono e não da reserva em si. E a matéria tratava exatamente sobre esse fato. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, porque nem tudo que está impreciso ou que está incompleto é falso. O jornalista, seja o Alan dos Santos, seja o jornalista da Globo, seja o jornalista da Record, do Estadão, da Folha de São Paulo, é um ser humano. E pode, por vezes, cometer falhas. E o que eu quero dizer aqui é que nem tudo que é impreciso ou que é incompleto é fake news. Uma segunda notícia que a eminente relatora trouxe na premissa de seu raciocínio é sobre a quadrilha detida sacando 68 milhões para o Haddad. Quem fez essa denúncia não foi o portal Terça Livre. Quem fez essa denúncia foi um vereador local que denunciou, que trouxe isso à tona. E o portal Terça Livre apenas e tão somente deu voz a essa denúncia que o vereador local estava fazendo. Como, por exemplo, a matéria do Dimenstein, que o próprio depoente citou no começo do seu raciocínio. Não era o Dimenstein falando que a facada era fake, era uma carta. Aliás, quem disse que a facada foi fake foi o deputado Zaratini. Nessa comissão, o deputado Zaratini do PT disse, na segunda reunião, que a facada do Bolsonaro era fake. Então não foi o Terça Livre que comentou sobre a questão dessa quadrilha detida sacando dinheiro para o Haddad. Aliás, falando em dinheiro para o Haddad, falando em quadrilha, etc., não me impressionaria, Alan dos Santos, não me impressionaria se essa notícia fosse verdade, ou for verdade. Porque convém a gente lembrar aqui da íntima relação do Partido dos Trabalhadores com o PCC. São os diálogos cabulosos. Senhor presidente. São os diálogos que eu estou no meu momento de fala e estou construindo meu raciocínio. Nós vamos processar Vossa Excelência. Processa. Ouviu? Aliás, eu gostaria de saber se o apelido Drácula é verdade ou é fake news. Vossa Excelência não tem nenhum conhecimento. É verdade ou é fake news o apelido Drácula? É fake news. É fake news. Eu já fui absolvido dessa denúncia caluniosa. É vampirão, então. Já fui absolvido. É vampiro. Vampirão pode ser Vossa Excelência. É vampiro, então. É sanguessuga. É sanguessuga. Entendi. Vampirão. Voltando ao raciocínio, não me impressionaria se essa notícia fosse verídica, porque grampearam um líder do PCC, e o líder do PCC afirmava que nos governos passados tinha diálogos cabulosos com o PT. Não é o Felipe que está falando, é o traficante criminoso do PCC, grampeado, foi pego no grampo. Não me impressionaria também porque o próprio Palocci foi ministro do governo de vocês, senador Humberto Costa. Na delação premiada dele, ele disse, relatora Lídice da Mata, que o PT usava o PCC para lavar dinheiro. Vão negar? Está na delação do Palocci. Agora a última, né? O Instituto Anjos da Liberdade, que
está sendo denunciado porque recebeu, supostamente, dinheiro do PCC para atuar junto com o Partido dos Trabalhadores na defesa do PCC no STF. E agora o Instituto Anjos da Liberdade, presidente, senador Ângelo Coronel, entrou com o impeachment do Bolsonaro. Então veja, quem é favorável ao impeachment do Bolsonaro? É PCC, Anjos da Liberdade, PT, que tem uma relação ali, né, diálogos cabulosos. A eminente relatora, e aqui eu percebo, na minha visão, deputada Lídice da Mata, uma falha de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência, ao que me parece, confia 100% na idoneidade dos checadores de notícias. E confia na idoneidade 100% da grande mídia. Amanhã nós estaremos em audiência pública com os checadores de notícias, então vou guardar esses questionamentos sobre eles para amanhã. Mas eu fiz questão de pontuar isso aqui, porque atrás dos checadores de notícias também tem seres humanos capazes de errar, e muitas vezes errar intencionalmente. Né? E não é possível a gente confiar, minha amiga deputada Luiziane, que faz comentários nos meus ouvidos enquanto eu falo no microfone, não é possível a gente confiar na grande mídia, ainda mais depois da maior fake news divulgada pela grande mídia essa semana, através da Rede Globo, Globo Lixo, da relação, suposta relação, enfim, construíram as fake news todas para tentar incriminar o Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco. Não é possível a gente não partir também da premissa nessa CPI, presidente, de que, por várias vezes, a grande mídia também atua como principal divulgadora de fake news. E eu trouxe vários exemplos aqui, que eu gostaria, inclusive, de posteriormente protocolar junto à relatora desta comissão, para que a gente também investigue a relação da grande mídia com a divulgação de fake news, não só da grande mídia, mas de mídias ligadas aos governos anteriores, ou, por exemplo, o MST, né, que divulgou aqui notícias falsas, né, Bolsonaro, da Veja aqui, ó, Bolsonaro sugere metralhar a Rocinha para resolver guerra, né, isso foi uma fake news divulgada na campanha que até hoje não foi conseguida comprovar a veracidade da notícia veiculada através, salvo engano, da Veja. Trouxe outras notícias aqui, Bolsonaro, Brasil 247, o PT entende muito do Brasil 247. Bolsonaro foi ao hotel mais luxuoso do mundo com dinheiro público, falando sobre a viagem agora à Ásia. Mentira, foi desmentido. Né? Então, tem inúmeras matérias aqui da UOL, inclusive, ó, outra fake news divulgada no período eleitoral. Mulher diz ter sido marcada com canivete por apoiadores de Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Está lá suástica nazista. Depois a polícia foi descobrir que ela mesma se automutilou. Né? Só que a mídia divulgou que ela tinha sido marcada por apoiadores de Bolsonaro. Depois que a polícia fez o laudo do Eduardo Bolsonaro, não teve uma nota da imprensa. Não teve uma nota. Então, essa CPI... Senhor presidente, e se me permite, eu vou protocolar posteriormente esse material com a relatora, também tem que investigar a grande mídia. É por isso que eu fiz requerimento para convocar a família Marinho, da Globo, junto com o senhor William Bonner. O pessoal do PT não quer convocar os globais lacradores, o Caetano Veloso, o Gagliasso. Trouxe todo mundo para essa comissão. Vamos convocar o William Bonner e a família Marinho também para explicar a relação da Rede Globo com fake news. Né? O senador Humberto Costa... acabei já respondendo, né, mas ele disse algo que é muito importante. Ele fez um questionamento durante a fala, deputada Bia. Quem aqui vai disputar a eleição ano que vem? Palavras do senador Humberto Costa. Ele perguntou isso na sua fala. Esse é o objetivo dessa CPI. Sabe por quê, senhor presidente? Hoje, a mídia social traz a população para dentro do Congresso Nacional 24 horas por dia. Hoje a população sabe exatamente tudo que a gente faz e que a gente deixou de fazer aqui dentro. E tá certo. Nós somos pagos pela população e temos que responder aos nossos eleitores e à população dos nossos respectivos estados. Só que tem um porém. Com as mídias sociais, hoje, o deputado ou senador... Desculpem o perdão, desculpem a palavra, mas o deputado ou senador que faz cagada... Ele chega no aeroporto, tem gente esperando ele lá para se manifestar. Hoje, a hora que o petista sai na rua, o pessoal joga dinheiro. A hora que o petista chega no aeroporto, tá o pessoal lá cobrando. Não é só petista não, mas principalmente.
Mas hoje a população sabe o que acontece aqui dentro e sabe o que aconteceu no passado. É essa a preocupação de muitos aqui dentro, porque vão disputar a eleição do ano que vem, e aí, deputado Eduardo Bolsonaro, a hora que chegar na eleição municipal do ano que vem, a população vai relembrar os fatos que ocorreram nos anos passados, vai relembrar o apelido de muitos nas planilhas da Odebrecht, vai lembrar e vão perder a eleição. Então é essa a preocupação de muitos que estão aqui nesse plenário hoje. Hoje, senhor presidente, já para finalizar, para a gente finalizar, milícia virtual virou desculpa esfarrapada para político que desagrada o seu eleitorado e tem que arranjar uma desculpa. É isso que eu estou vendo acontecer. Deputado ou senador se elege com uma plataforma, no meio da caminhada política, descumpre essa plataforma. É óbvio, deputado Cabo Júnior Amaral, que o eleitor dele vai se decepcionar, vai cobrá-lo nas mídias sociais. Só que daí qual que é a desculpa que arranjam? Não, eu sou vítima de milícias virtuais. É esse argumento que muitos têm se utilizado, mas que não querem ver a realidade. E a realidade é essa. Foram eleitos com uma plataforma, descumpriram, o eleitor cobra e agora se fazem de vítimas, se escondem atrás dessa justificativa esfarrapada de que existe milícia virtual. Agora, senhor presidente, mudando um pouco de assunto antes de finalizar, o meu amigo, deputado Marco Feliciano, talvez, depois de Bolsonaro, Marco Feliciano tenha sido uma das principais vítimas de fake news, principalmente no período em que assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E, senhor presidente, ele fez uma denúncia grave, porque o senador Randolph, recentemente, nas suas mídias sociais, fez uma denúncia sobre a morte de um indígena, cacique. E depois isso foi desmentido e a mídia, obviamente, não noticiou que o fato narrado pelo senador foi desmentido. Então, eu já estou anunciando que iremos convocar o senador Randolfo Rodrigues para que ele possa explicar para a sociedade brasileira a fake news que ele divulgou nas suas mídias sociais. Porque foi divulgada essa mídia social e se essa comissão, o objetivo dela é investigar a mídia social, nada mais justo do que também ouvirmos o senador Randolfo Rodrigues como investigado dessa CPI. Vamos fazer esse requerimento. Então, senhor presidente, agora sim para finalizar, já que falta um minuto, o requerimento, Alan dos Santos, o requerimento que deu origem à sua convocação, de autoria do deputado Rui Falcão, ele traz aqui um parágrafo falando sobre Vossa Excelência, sobre o senhor, falando sobre o blog Terça Livre, um dos mais conhecidos propagadores de fake news da internet, blá, 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 blá. Continua aqui certamente chegou até você esse requerimento, porque Vossa Excelência foi convocado. Mas, em nenhum momento do requerimento, ao contrário do que a eminente relatora disse no começo, este requerimento tratava sobre processos judiciais. Então, olha só, senhor presidente, como funcionam. No requerimento, o deputado Rui Falcão coloca aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha. Então, ele acha que o Alan dos Santos é divulgador de fake news, ele coloca o requerimento. Esse requerimento é aprovado. E aí, a eminente relatora parte da premissa de que tudo isso que foi narrado pelo requerimento é verídico, acrescenta processos judiciais que nada tem a ver com fake news. Você ser processado por direito de resposta ou você ser processado por calúnia não tem nada a ver com fake news. Você pode ter xingado uma pessoa, a pessoa não gostou, ela vai te processar por calúnia. Isso é fake news? O fato narrado na notícia é fake news? Não é. Então, a eminente relatora, a qual tem um apreço muito grande, mas ela parte de premissas equivocadas e enviesadas com o único objetivo de aparelhar essa comissão para os fins eleitorais, como o próprio senador Humberto Costa disse, para o ano que vem. Querem livrar a pele de muitos aqui dentro, porque se depender da voz das ruas, não se elegem mais nem para síndico de prédio. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pelo artigo 14... Eu fui citado, artigo 14. Com a palavra o deputado Zaratini, que foi citado no início. Artigo 14, tempo de liderança. Eu
embora tenha chegado atrasado, já quero aqui parabenizar o senhor Alan dos Santos por todos os seus posicionamentos. Eu tive conhecimento dos seus posicionamentos aí através do celular e não eram fake news. E fiz questão de vir aqui mesmo, chegando atrasado e tendo já as falas sido proferidas por várias pessoas. E, para falar a verdade, eu nem ia me posicionar hoje, senhor presidente. Mas quando eu vejo uma CPI descaradamente, mais uma vez, se direcionando de uma forma ideológica e parcial, eu já fico aqui assim, pensando como será esse relatório da CPI. De que forma ele irá terminar. Aí eu ouço pessoas no debate, e com todo respeito, e aqui não sou eu quem estou falando, está na mídia. Se você entrar no Google, você vai ver em todas as mídias aqui, senador dizer que não respondeu nenhum processo, nenhum inquérito judicial. Aí é brincadeira. Pelo menos, pelo pouco que puxei, não sou eu que estou falando, senador. O Estadão exclusivo, Humberto Costa, o Drácula, recebeu propina com conhecimento de Temer, Dilma e Graça, e diz o delator. E por aí vai, na questão da Petrobras, eleição de 2010 e tudo mais. Minha gente, eu acho que o que está acontecendo é que a esquerda não suporta ver um governo tirando de quase 15 milhões que a esquerda deixou de desempregado nesse país, e já hoje reduzir para um pouco mais de 12 milhões com menos de um ano de governo. A esquerda não suporta ver escolas, inclusive aqui em Brasília, fazendo eleição dentro das escolas com as crianças e adolescentes, para que seja lá empregado a escola cívico-militar. Isso para eles é mesmo que meter um dedo na ferida. Meu Deus do céu, vamos perder a nossa direção de formar os esquerdopatazinhos. E isso está acabando. Então, para eles, está sendo um absurdo ter que perder tudo isso. Eles não suportam ver o governo, por exemplo, anunciar, como eu vi ainda há pouco, o ministro, 400 bilhões para estados e municípios de forma direta. Quando o governo passado, em vez de investir 400 bilhões nos estados e municípios, investiram quase 1 trilhão roubando esse país, colocando dentro dos seus apartamentos, dentro das suas fazendas. E olha que no meu estado tem muita fazenda, principalmente no sul do Pará, que eu gostaria que a Polícia Federal, que a Procuradoria pudesse investigar os laranjas que lá estão, porque dizem que pertence a um filho de um ex-presidente. E olha que são muitas cabeças de gado. Muitas cabeças de gado. Então, minha gente, quando a esquerda aqui nessa CPI, que é essa CPI que eu digo, parece uma CPI fake, paraguaia. Porque, na verdade, ela só tem um objetivo aqui, de tentar desqualificar ou atingir o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí eu não posso, senhor presidente, ver pessoas aqui nessa CPI fazer pronunciamentos como se fossem pessoas de bem, embora ainda investidas em cargos políticos, como se fossem pessoas que não causaram nenhum mal a esse país, como se fossem pessoas que não deixaram com as roubalheiras que fizeram, literalmente aos cofres públicos, utilizando as nossas estatais, deixando crianças nas escolas, como no meu estado, em um dos municípios, comendo o chibé, que é farinha com água. Porque o dinheiro está lá na fazenda do político bandido. Que deixaram milhares de pessoas, como ainda hoje este governo tenta resolver, jogada nos corredores dos hospitais, sem nenhum atendimento básico, porque o dinheiro está nos paraísos fiscais. E aí, cinicamente, o cara vem nessa CPI aqui, dizer que é santo e que quer crucificar um presidente que está mudando esse país. Isso
Enquanto eu estiver aqui como titular, não sei que me tirem, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Então, minha gente, nós, brasileiros, estamos lá na rua. E não adianta as Globos da vida, porque o que agora resolve esse país são as redes sociais. E não é com fake news. Como ainda disse ainda há pouco uma deputada, o povo acompanha diretamente o que está acontecendo na Câmara, no Congresso como todo, e inclusive aqui, senhor presidente. Inclusive aqui. Então, não adianta ninguém vir com carinha aqui de Drácula, e seja lá do que for, dizer que isso e aquilo, e que está tudo errado, que a fake news foi o pessoal do Bolsonaro que disparou. Quando todo mundo sabe, eu vivi a campanha, como ainda há pouco o Alan falou, falaram que o Bolsonaro não gostava de homossexual, que não gostava de negro, que não gostava de mulher, e por aí vai. E ele, sem sair da casa dele, teve que suportar tudo isso. E vocês, esquerdalhas comunistas, tiveram que engolir, porque o povo foi pra rua e elegeu alguém porque não aguentava mais o que vocês fizeram com esse país. Ou vocês ainda têm a cara lambida de achar que o povo lá fora é burro? Não é, não! O povo sabe muito bem o que está acontecendo nesse país. Vocês não terão vez. O povo está acompanhando. O povo sabe o que está acontecendo. A esquerda nesse país é uma esquerda falida e morta. Por isso que quando estão discutindo a questão da prisão em segunda instância, e eu já falei isso lá na CCJ, eu me dirigi à esquerda e disse: soltem o Lula de vocês. Porque senão vocês vão soltar um monte de bandidos juntos, estupradores, latrocidas e tudo mais. E não são os pequenos, não, porque o ladrão comum não tem dinheiro para chegar nem na primeira instância, imagine em segunda. Soltem o Lula, porque o Lula já está morto. Ou vocês acham que ele preso e solto vai fazer diferença? Não faz diferença, não. Traz esse bandido para a rua, que é para o povo fazer com ele o que fazem com muitos políticos quando entram em avião. E não é só político. Tem muitos e muitos outros que o povo está de olho. Então, gente, esqueçam. Vocês podem fazer o que quiser nessa CPI, mas nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui e vocês vão ter que engolir essa situação. Obrigado, senhor presidente. A palavra do senador Humberto Costa foi citada pelo deputado Éder Mauro. Na sequência, presidente, tempo da liderança, 5 minutos na sequência do senador, pode ser? Qual partido? PSL. Senhor presidente, pela última